Uma igreja servidora e pobre voltada para os pobres. Esta igreja é possível? Quem a defende? E a que preço? Nosso entrevistado de hoje é o padre Reginaldo Veloso. Também ele, protagonista e testemunha de turbulências na esfera religiosa e política que evidenciaram e evidenciam ainda dois campos, o dos progressistas e o dos conservadores. O mundo está aí, padre, dividido entre democratas, fascistas, esquerda, direita, e conservadores e progressistas. Essa divisão, duas perguntas para a gente começar. Se essa divisão, ela também se dá dentro da igreja, uma pergunta, e a outra, que continua a nossa conversa do bloco anterior, que igreja era a igreja anterior ao Concílio Vaticano II e que igreja nasceu a partir do Concílio Vaticano II? Você pode repetir a primeira pergunta? Posso. Se também dentro da igreja, no seio da igreja, há uma divisão acentuada de tendências, de correntes, por exemplo, simplificadamente, entre progressistas e conservadores. A igreja é um conjunto de pessoas que vivem nesse mundo e que participam de todos os reveses da história. É uma comunidade na qual repercute naturalmente tudo o que acontece na vida da sociedade. Então, as grandes viradas da história, elas repercutem dentro da igreja igualmente. Nós tivemos uma grande virada da história nos anos 60. As manifestações de juventude, a Revolução Socialista, que começou na Rússia em 1917, mas chegou para nós aqui na América Latina nos anos 60, digamos assim. Cuba foi 59. 59, né? 60. E tudo isso repercute na vida da igreja também. E eu diria que a Revolução Socialista foi também uma grande bênção, uma grande graça para a igreja, porque ajudou-a a voltar às fontes e a redescobrir as opções originais do Evangelho, do Reino de Deus anunciado por Jesus Cristo. Eu falei, fiz uma pergunta na abertura desse bloco, se era possível uma igreja pobre e voltada para os pobres. Essa igreja é possível, padre Reginaldo? Olhe, independentemente do ser possível ou não, essa é a igreja em que Jesus pensou. Porque, fundamentalmente, a opção de Jesus foi pensar a humanidade a partir dos mais necessitados. Esse foi o grande compromisso da vida dele e a explicação da sua morte na cruz. Ele contrariou todo tipo de poder opressor, seja o poder civil, o Império Romano, e, sobretudo, o poder religioso que governava a Palestina em nome de Deus. Entendeu? Agora, quem defendeu essa igreja? Como o senhor, por exemplo, o senhor, Dom Helder, ali nos anos duros da ditadura militar no Brasil. Sim. Essas pessoas foram perseguidas. O senhor chegou a ser sequestrado, o senhor chegou a ser preso, chegou a ser torturado, não? Não, torturado fisicamente não, né? Alguma coisa assim, em termos de tortura psicológica, deve ter se passado.
sobretudo em certo momento da minha vida, quando fui sequestrado. Mas, realmente, tortura física, a não ser colocado numa jaula durante algumas horas do dia, despido, mas isso não vamos... Comparando com a tortura que muitos militantes sofreram, foi dada. Foi dada. E houve a perseguição dos órgãos de repressão do governo, mas houve também, não sei se exatamente nesse momento não, porque no caso da Arquidiocese de Olinda e Recife, ela era comandada por Dom Helder, mas quando sai Dom Helder, que entra Dom José Cardoso, o senhor teve problemas seríssimos. Chegou a ser afastado da paróquia que conduzia, que era a paróquia do Morro da Conceição. Isso. Pois é, quando ia terminando o regime militar, a ditadura militar, foi começando uma ditadura eclesiástica. Foi o que aconteceu aqui em Olinda e Recife. Em 1985, nós já estávamos caminhando para a plena abertura democrática. Estávamos caminhando para lá. E, nesse momento, Dom Helder, por força regimental, teve que renunciar porque havia completado 75 anos, apresentou sua demissão como de dever canônico à Cúria Romana. Que foi aceita. E foi aceita imediatamente, né? E aí nos aprontaram essa de recebermos aqui no Recife um ilustre desconhecido, um religioso que tinha vivido 25 anos em Roma. O senhor está falando de Dom José Cardoso Sobrinho. Entendeu? Que veio para o Brasil, não sei por que cargas d'água, ser bispo no interior de Minas, de uma diocese de 240 mil habitantes, vem para uma arquidiocese de alguns milhões de habitantes, Olinda e Recife. Apesar de ser pernambucano, daqui de Caruaru, ele desconhecia totalmente a realidade da gente, a realidade urbana vivida por uma diocese fundamentalmente urbana. Padre Reginaldo, deixa eu lhe interromper só um pouquinho. O episódio do seu afastamento da paróquia do Morro da Conceição foi um dos mais traumáticos, assim, dentro da igreja, se a gente fala de um passado recente. Que marcas o senhor já falou, isso foi noticiado no Brasil inteiro, o senhor já falou sobre isso várias vezes, sobre seu afastamento, mas que marcas íntimas e profundas esse episódio deixou no senhor? Eu não me sinto uma pessoa assim ressentida, nem, como é que eu diria, eu não vivi essa história como um drama pessoal. Eu vivi essa história como um drama eclesial. Junto com muita gente que sofreu na pele o mesmo que eu sofri e algumas pessoas até mais. Pessoas solidárias comigo, pessoas que viveram uma experiência significativa de igreja, que nos dava uma grande esperança de viver uma experiência de igreja cada vez mais fiel à proposta de Jesus de Nazaré, né? Todas essas pessoas sofreram o impacto desse golpe que foi dado na vida da igreja em Olinda e Recife. Vou lhe interromper de novo. Tem esse livro aqui, Dom Helder Câmara, Entre o Poder e a Profecia, que eu li recentemente e marquei aqui um trechinho para trazer para o senhor nessa entrevista. É um trecho que está na página 451, diz assim:
Muito amigo do padre Reginaldo, Dom Helder não quis se pronunciar quando um repórter perguntou-lhe o que achava da suspensão do sacerdote imposta pelo arcebispo Dom José Cardoso em 1990. Sua reação, porém, foi muito mais significativa que qualquer resposta oral. Dom Helder começou a chorar. Ele, inclusive, soltou uma frasezinha muito breve, dizendo que me considerava como um dos padres. Acho que eu me sinto constrangido de dizer isso, um dos padres melhores da arquidiocese. Ele disse alguma coisa assim, entendeu? Ainda deu para escutar no NETV, na Globo, essa frase. Mas foi... Eu não tinha, assim, uma aproximação mais íntima, realmente, com Dom Helder, não. A gente se entendia porque eu participei, durante anos, do secretariado regional de pastoral da CNBB. Trabalhamos muito próximos e, claro, que nos encontramos muito e tínhamos muito respeito um pelo outro. Mas eu não fui assim de uma convivência cotidiana, eu não vivi no palácio, entendeu? A gente se encontrou sempre em razão do trabalho eclesial que a gente desenvolvia. Ele como bispo e eu como presbítero, né? Certo? Mas defendiam uma mesma igreja? Com certeza, comungávamos do mesmo modelo de igreja e comungávamos muito profundamente, espiritualmente, desse modelo de igreja. Mas eu quero dizer somente que não fui, assim, um dos padres que tinha uma convivência cotidiana de perto dele, assim, que eu o acompanhasse para todo canto. Não, eu sempre vivi na paróquia ou viajando pelo regional, desenvolvendo o trabalho que me era confiado, do qual ele era o grande supervisor, o grande líder, né? Vamos fazer mais um intervalo curtinho. Não saia daí, a gente volta já.